Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Gente, já é muito ruim cair em um golpe. Agora, imagine ser vítima de um golpe em cima de outro golpe. Eita, é o que pode acontecer com aposentados e pensionistas do INSS. Enquanto eles tentam calcular quanto perderam com os descontos indevidos em seus benefícios, golpistas se aproveitam da situação para tentar arrancar mais dinheiro deles. A coisa tá tão feia, Raquel, que o INSS já deu alerta. Quadrilhas estão enviando links por e-mail e aplicativos de mensagem com o sugestivo título: Ressarcimento de descontos de mensalidades associativas. E os golpistas se oferecem a, abre aspas, agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS, fecha aspas. E, claro, pedem um adiantamento para fazer esse serviço. Nem precisa dizer que quando a vítima faz o pagamento, o autor da mensagem simplesmente desaparece, sem fazer serviço nenhum. Então, fique ligado, isso é golpe. Mas os bandidos não vão atrás apenas de dinheiro. Eles querem dados pessoais de potenciais vítimas para usá-los em outras trambicagens. Outro golpe que circula na praça, na esteira do escândalo dos descontos indevidos do INSS, é o envio de links pelas redes sociais com uma suposta página disponibilizada para consultas e saques de indenização. Quando a pessoa acessa o site, recebe um pedido para informar o número do CPF. O seu CPF vale ouro nas mãos dos larápios virtuais. As quadrilhas podem, por exemplo, abrir contas bancárias e fazer empréstimos usando os seus dados. Então, mais uma vez, fique ligado, isso é golpe. O que você vai ouvir agora não é golpe, é verdade. O governo encomendou à Advocacia Geral da União a tarefa de estudar a melhor maneira de devolver o dinheiro descontado de forma fraudulenta dos segurados do INSS. O plano, que vai ser divulgado nos próximos dias, deve incluir a abertura de um canal para que aposentados e pensionistas possam contestar os valores descontados e pedir a devolução. Tudo isso deve ser feito de forma simples e direta, sem intermediários, ou seja, o segurado não vai precisar acionar outra pessoa, como, por exemplo, um advogado, para receber a grana de volta. Querido aposentado e pensionista, fique atento às informações que são divulgadas nos canais oficiais. Um deles é a página do Instituto Nacional do Seguro Social, gov.br/INSS. Desconfie de links que chegarem no seu WhatsApp ou na sua caixa de e-mails, oferecendo serviços como consulta de valores a receber ou antecipação de quantias descontadas. Os golpistas, sempre eles, ficam à espreita para ganhar dinheiro dos outros em situações como essa, a dos descontos indevidos nos benefícios previdenciários. Olha, a gente sabe que você já deve estar bem chateado com o prejuízo que tomou com essa rasteira no seu suado e merecido benefício. Por isso, muita calma nessa hora para não tomar outra facada. O golpe em cima do golpe. Mas essa, hein, Raquel? Mas essa, golpista não perde tempo, né, Adriano? Qualquer oportunidade é uma oportunidade para tirar dinheiro de alguém. Olha, gente, eu costumo dizer que golpista não tem coração. É verdade. Olha, ele não tá nem aí para que se você vai ter prejuízo, não quer saber da sua situação, se você tá com as contas apertadas, se você tá sem grana. Ele só pensa nele, ele só quer saber do dele. E aí ele faz malabarismos, faz mágicas para tentar tirar o dinheiro que é seu, não é dele, é seu direito. Então, essas promessas, né, Raquel, quando a coisa é boa demais para ser verdade, é isso mesmo, ela é boa demais para ser verdade. Aquela oferta, olha, você quer receber logo seu dinheiro do INSS?
então, deixa comigo. Não, gente, nem o governo está sabendo como é que vai devolver essa grana. Tem que desconfiar de tudo, nada é fácil, ainda mais receber um dinheiro desse de volta, com certeza não vai ser tão simples assim, nada de solução mágica, aperta nesse link aqui, clica aqui que você vai conseguir rapidinho, gente, é golpe. Então é isso, fica ligado e o Conexão Senado, esse espaço aqui do Dedo de Prosa, a gente usa muito esse espaço exatamente para alertar aí em relação a esses golpistas. O que não falta aí na praça tentando tirar seu dinheiro é um golpista. Tem talvez um golpista em cada esquina. É só ver a quantidade de ligações que a gente recebe por dia, né? Falando que a nossa conta teve um pagamento indevido, clicar no link tal, no número tal e por aí vai. Olha, Adriano, às vezes eu contabilizo 15 ligações por dia num dia só. Daquelas que você nem atende, fala, esse número aqui já até sei, é golpe. É impressionante, né? Como eles realmente estão preparados para tirar seu dinheiro de qualquer forma. É verdade. Então tá aí. Fica ligado porque tem mais golpes na praça. Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. No episódio de hoje vamos abordar uma questão cada vez mais relevante. É possível ser multado por infrações de trânsito exibidas em redes sociais? Bem, primeiro, o que diz a legislação atual? Em fevereiro de 2022, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que previa penalidades para motoristas que se exibissem em qualquer meio de comunicação, vídeos ou fotos, cometendo infrações de trânsito ou praticando atos que colocassem em risco a própria vida ou a de terceiros. As punições incluíam multa de quase R$3 mil e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses. Em caso de reincidência dentro de 2 anos, a CNH poderia ser até cassada. Os parlamentares alegavam que era uma medida necessária, como destacou o repórter Roberto Fragoso em reportagem na Rádio Senado. Pipocam na internet vídeos de motoristas imprudentes atingindo altas velocidades apenas para divulgar o feito em seus canais, além de registros de corridas de rua, manobras arriscadas e de consumo de álcool ao volante. Esses conteúdos passarão a ser considerados apologia ao crime ou à infração de trânsito. No caso de exaltação de crimes, como dirigir alcoolizado ou participar de rachas, a punição será de 3 a 6 meses de prisão, multa e suspensão da carteira. No caso de apologia a infrações de trânsito, como cavalos de pau e outras manobras, o internauta receberá infração gravíssima, com multa de R$ 2.934, a mesma de quem pratica direção perigosa. Se o conteúdo for do próprio motorista, ele ainda perde a carteira por 1 ano. A proposta aprovada pelo Senado ainda permite que as imagens ou vídeos sejam usados pelas autoridades para identificar e multar os infratores. Contudo, o então presidente Jair Bolsonaro vetou os dispositivos que estabeleciam essas penalidades e permitiam o uso dos vídeos como provas. A justificativa foi a dificuldade da aplicação prática e a falta de instrumentos técnicos eficazes para monitorar e punir tais condutas. Haveria também o risco à liberdade de expressão e de imprensa, já que a própria divulgação no noticiário poderia trazer punição aos veículos de comunicação. Por conta dos vetos, atualmente não há uma legislação específica que penalize a divulgação de infrações de trânsito nas redes sociais. Embora não exista uma lei específica, é importante destacar que as autoridades de trânsito podem utilizar imagens e vídeos publicados nas redes sociais para autuar condutores por infrações cometidas. O Detran aqui do Distrito Federal não considera as publicações como evidências diretas, mas as utiliza para monitorar os infratores e até armar operações para então flagrá-los em delito. Acaba sendo até fácil, já que os motoristas são amostrados, e gostam de se exibir. Essa exposição pública facilita a identificação dos infratores pelas autoridades de trânsito, que podem utilizar essas evidências para fazer operações para aplicar então os flagrantes e as penalidades cabíveis. Se eles fazem alguma live, é só ir ao local e dar o flagrante, ou então aguardar o momento do racha combinado e então autuá-los. Ou seja, mesmo sem uma legislação específica sobre a divulgação, o conteúdo pode ajudar sim na aplicação de multas e de outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Já que iniciamos o mês de maio e com ele o Maio Amarelo, nunca é demais lembrar o tema da campanha: mobilidade humana,
responsabilidade humana. Então, se você flagrar pessoalmente motoristas colocando outros em risco, ou ver uma publicação nas redes sociais de irresponsáveis atrás do volante, denuncie às autoridades. É fundamental que os condutores compreendam que a divulgação de infrações nas redes sociais, por um lado, os expõe a possíveis penalidades legais, mas também contribui para a normalização de comportamentos perigosos no trânsito. Ao compartilhar essas ações, eles podem incentivar outros a adotarem práticas semelhantes, aumentando o risco de acidentes e comprometendo a segurança de todos. E chegamos ao fim de mais um Sinal Verde. Gostou? Tem alguma sugestão? Fale com a gente, nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da rádio é 61 98611 9591. E não se esqueçam, é possível encontrar episódios anteriores aqui do Sinal Verde. Basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado, mais o assunto que deseja, ou entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. E lembre-se, desacelere, seu bem maior é a vida. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Entrevista. Começa daqui a pouco no Vaticano o conclave que vai escolher o sucessor do Papa Francisco. Então, 133 cardeais, entre eles 7 brasileiros, estão aptos a votar e também a serem votados no conclave. E qual a expectativa em relação a essa escolha do sucessor de Francisco? Os desafios do próximo Papa? Nós vamos agora conversar sobre esses assuntos com Ivan Godoy, ele que é especialista em assuntos internacionais. Falamos aqui antes da vinheta da entrevista, da hora lá no Vaticano, mas o Ivan está aqui conosco. Ivan, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Ivan Godoy, muitos especialistas vaticanistas falam de um conclave relativamente rápido, conclave aí que pode durar talvez 2, no máximo 3 dias, ao contrário aí de conclaves que já duraram 1 ano e 1 mês na história da Igreja Católica. Qual aí a expectativa, então, das pessoas que acompanham mais o dia a dia no Vaticano desse conclave? A expectativa é exatamente como você disse, um conclave entre 2 e 3 dias, porque um conclave muito longo indicaria divergências grandes, e a Igreja quer mostrar unidade, né? E o que pode dificultar um pouco a escolha rápida é o fato de que 80% dos cardeais votantes, eles foram escolhidos pelo Francisco, e muitos, na verdade a maioria, não se conhecem, né? Mas por isso houve encontros prévios nos quais eles discutiram vários assuntos, né? Todos tiveram oportunidade de falar e assim puderam se conhecer. Você falou do mais longo conclave, né, que elegeu o Papa Gregório X, mas também houve um conclave, o mais rápido, durou poucas horas, foi em 1503, que elegeu o cardeal italiano Giuliano della Rovere, que foi o Papa Júlio II. Ele ficou 10 anos, né, como Papa, e ele era realmente o franco favorito, né? Então, essa coisa da duração exata é difícil, né, de prever, mas essa é a questão. Espera-se 2, 3 dias, né? Agora, é interessante observar também como é esse ritual todo, né? Já houve agora de manhã uma missa, né? Uma missa que exatamente para abrindo, digamos, os trabalhos, né? E os cardeais, a partir das 16h30, ou seja, 11h30 do Brasil, eles vão se dirigir à Capela Sistina. E ao meio-dia, horário do Brasil, 5 da tarde na Itália,
serão trancadas as portas, né? E tem aquela famosa expressão, né, que ele mandam, né, que sair todos os que não são votantes, né? Então, você sabe, esse isolamento tem um objetivo, né? Porque ao longo dos séculos houve sempre pressões externas. O isolamento exatamente é para proteger os cardeais dessas pressões externas. Você falando aí da questão da preocupação da igreja em mostrar unidade, não mostrar divisões, hoje na missa pré-conclave, o decano do Colégio de Cardeais, Giovanni Battista Re, de 91 anos, que não vota, né, no conclave, porque tem mais de 90 anos, ele fez a missa e pediu unidade da igreja num momento, como ele disse, difícil e complexo, um mundo dividido, com guerras em andamento na Ucrânia, em Gaza, agora entre Índia e Paquistão, também um mundo mais tecnológico, com preocupações ambientais. Inclusive o Papa Francisco, no seu pontificado, deu muita atenção à questão da mudança climática. Ou seja, Ivan, na prévia aí do conclave, o cardeal decano passou alguns recados sobre talvez aí o perfil do próximo Papa, talvez um Papa que chegue mais à conversa, ao diálogo, como Francisco procurou ser no seu pontificado, não é isso? Exatamente, porque a igreja, ela tem se preocupado em ser mais universal, inclusive no aspecto da presença de pessoas de lugares mais remotos, digamos, na cúpula da igreja, como cardeais. O Francisco, por exemplo, isso é interessante observar. Em 2013, quando foi escolhido Francisco, os cardeais representavam 48 países. Hoje, eles representam 70 países. Então, isso mostra como Francisco procurou, né, incorporar até países que têm relativamente poucos católicos no colégio cardinalício. Ou seja, ele nomeou muitos cardeais. Por exemplo, a Mongólia tem hoje em dia um cardeal, e é um país que tem ao redor de 1.500 católicos, né? Isso mostra essa preocupação exatamente do Papa de tornar a igreja mais diversa. Agora, então esse é o desafio, como você falou, a igreja manter a unidade, não só a unidade essa geográfica, ela se espalha, né, pelo mundo, ela precisa representar os interesses não só da Europa, né, que no passado a igreja era eurocêntrica, né, os cardeais e inclusive os papas eram todos praticamente da Europa. Então a questão é que cada vez mais, né, a igreja ela procura atrair, né, exatamente pessoas de outras regiões do mundo para a sua cúpula, e isso é que fez o Papa. Então tem um dos aspectos é esse, essa unidade na diversidade, essa geográfica da igreja, mas também a unidade na doutrina, ou seja, porque é sabido que tem setores que são chamados de mais progressistas, outros setores conservadores, digamos, mais centristas, e setores, digamos, que são mais tradicionalistas, que não querem realmente mudanças. E a igreja, o novo Papa, tem que representar todo mundo, tem que ser um Papa de consenso. Então essa é a ideia, né? Um Papa que consiga unir a igreja, possivelmente preservando mudanças feitas por Francisco, mas talvez não avançando demais em novas mudanças. Nós estamos conversando com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais, mostrando também que é especialista em assuntos do Vaticano. Aqui nessa entrevista, o assunto é o conclave, que começa dentro de instantes no Vaticano, e hoje já tem votação. A expectativa é que ainda não tenha fumaça branca, saia fumaça preta da chaminé da Capela Sistina, sinal de que hoje provavelmente não teremos ainda a definição do Papa. Mas quem sabe? O Ivan já disse aqui que já teve conclave que durou horas e não dias, mas também já teve conclave que durou anos, mais de um ano e um mês. Realmente é uma
indefinição aí, mas a expectativa é que dure de 2 a 3 dias. Ivan, o perfil do próximo Papa. Muito se fala que não deve ser um europeu, porque a vasta maioria, né, dos papas foram da Europa, ou também deve ser um Papa talvez aí da África, da Ásia, como você disse aí, mostrando essa diversidade. Qual a expectativa aí de qual o perfil do próximo Papa? Olha, você sabe que você me colocou numa situação difícil. É bom falar em perfil, porque é muito mais difícil prever quem vai ser o Papa do que prever, por exemplo, o resultado de um jogo de futebol, né? Então você sabe que aí realmente é difícil. Mas já há nomes que aparecem. Você falou de nomes da África, nomes da Ásia. Por exemplo, da Ásia, há o cardeal filipino, né, que é muito conhecido, que é Luiz Antônio Tagle, de 67 anos. É um homem muito mencionado nesses dias, é até chamado de o Francisco da Ásia. Sabe que as Filipinas são o maior país católico da Ásia, porque foi uma colônia espanhola durante quase 500 anos, né? Então ela teve essa forte presença espanhola, a forte presença católica. Agora, também se fala da África, do arcebispo do Congo, congolês, que é Fridolin Ambongo Bezungu. É um homem mencionado, é considerado conservador, né? Dentro desse panorama de progressistas, conservadores, centristas, ele é considerado conservador. Já o filipino é considerado entre os progressistas. Agora, também são mencionados, por exemplo, europeus. O mais, assim, o que seria, digamos, o candidato mais conservador é o cardeal húngaro, Péter Erdő. Esse Péter Erdő é um cardeal de 72 anos que é considerado um tradicionalista. Agora, não se pode descartar a volta de um italiano, né? A imensa maioria dos papas foram italianos. Os últimos 3 papas não foram italianos, né? Lembre-se que João Paulo II era polonês, Bento XVI, né, alemão, e o Papa Francisco, né, o famoso Papa que veio do fim do mundo, né? Como ele dizia, um Papa argentino, o primeiro latino-americano, né? Então pode ser que haja uma volta dos italianos. Entre os italianos, muitos são mencionados. Por exemplo, o patriarca latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa. Ele é muito conhecido, etc., numa região de conflito do mundo, né? Está exatamente no Oriente Médio. E aí podemos mencionar, por exemplo, Pietro Parolin, da Itália, outro italiano, Matteo Zuppi. Esse Matteo Zuppi, ele seria o mais progressista entre todos os italianos. E também, quer dizer, esses são os nomes, né? Há muitos mais nomes, na verdade qualquer um, né? O próprio Francisco não era favorito, não era muito mencionado. Então, e saiu o Papa, né? Temos que observar também quanto o processo de votação. Inicialmente, em geral, as pessoas, os cardeais votantes, eles votam no nome de algum cardeal que eles querem homenagear. Não é bem ainda a eleição para valer. Depois, nas sucessivas votações, começa a se perfilar, né, os nomes dos candidatos reais, os que têm realmente chance. Finalmente, é eleito Papa quem obtiver 2/3 dos votos. Ok. Vamos aguardar. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas informações, pela entrevista. Um abraço para você, até a próxima. Até a próxima. Agenda do Senado. Abrindo a agenda às 9 horas da manhã, horário de Brasília, a Comissão de Assuntos Sociais vota o projeto de lei que torna obrigatória a aferição da pressão arterial em crianças a partir de 3 anos de idade. No mesmo horário, a Comissão de Meio Ambiente se reúne para votar o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Ainda às 9 horas, tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O repórter Bruno Lourenço vai acompanhar. Bom dia, Bruno. Bom dia para a bancada do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça deve concluir a votação de projeto que assegura às mulheres vítimas de violência física prioridade e gratuidade em processos judiciais. Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição de presidente da República, governadores e prefeitos e estende os mandatos de 4 para 5 anos. Outro projeto que pode ser votado autoriza o porte de arma de fogo para fiscais da FUNAI, do IBAMA e ICMBio. A proposta foi aprovada no final do ano passado na CCJ, mas recebeu emenda no plenário do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, para deixar claro que o porte se estenderia aos servidores das unidades estaduais e municipais que desempenham atividades de fiscalização ambiental para as entidades. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, concorda com a emenda. Valeu, Bruno. Obrigada pelas informações. E a gente continua com a agenda dessa quarta-feira aqui no Senado, às 10 horas. Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática vota o projeto que destina recursos a programas, projetos e pesquisas de imunobiológicos para incentivar a autonomia brasileira, na produção de vacinas. Ainda às 10, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisa a indicação de embaixadores para países como Panamá, Azerbaijão e Guiné-Bissau. Às 10h30, a Comissão de Esporte vota 4 itens. Um deles é o projeto que isenta do imposto de renda os valores recebidos por atletas brasileiros medalhistas em Jogos Olímpicos. Às 11 horas, a CPI das Betes ouve os depoimentos de Anderson Cicotosti e de Carlos de la Cruz Hipólito, ambos do Pink Bank Brasil, suspeito de facilitar transações de plataformas de apostas. Também às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vota o projeto que inclui o incentivo ao empreendedorismo e a criação de centros para a vida independente entre as medidas de apoio às pessoas com deficiência. Na parte da tarde, às 2 horas, tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Os detalhes da pauta com a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. E um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E nesta quarta-feira, o plenário deverá votar mudanças na composição do Conselho Deliberativo da SUDECO e a criação da Rota Turística Histórica Belém-Bragança, no estado do Pará, e da Comenda Governadores pela alfabetização das crianças na idade certa. Também está na pauta a atualização do Estatuto do Comitê Internacional de Medicina Militar. O destaque é a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito na estrutura da segurança pública e da que permite que governadores façam leis sobre a proteção ao idoso. A sessão do plenário começa às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas com as votações, que são transmitidas ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos eu desejo uma excelente quarta-feira. Adriano, Raquel. Obrigada, Érica, pelas informações. A gente continua a nossa agenda também às 2 horas. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem uma pauta com 5 itens. Entre eles, o projeto que regulamenta o transporte próprio de cargas perigosas destinadas à manutenção de atividades rurais. E a pauta do Senado ainda inclui audiências públicas das seguintes comissões: de Meio Ambiente e de Educação e Cultura. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Entrevista. A jornalista Marcela Cunha, aqui da Rádio Senado, entrevistou Clay Telles. Ele é consultor legislativo do Senado na área de direito constitucional. Ele detalha as implicações do aumento do número de deputados federais de 513 para 531, conforme o projeto aprovado nesta terça-feira pela Câmara. Ouça a entrevista. Olá, eu sou Marcela Cunha e converso agora com o consultor legislativo aqui do Senado, Clay Telles. Clay, existe aí uma possibilidade de se aumentar o número de deputados federais
para adequação ao censo de 2022, sem que nenhum estado perca cadeiras. Clay, o critério atual para definir o número de deputados, 513 deputados, é baseado na Lei Complementar número 78, que é de 1993. Você pode explicar para os nossos ouvintes como o último censo pode alterar esse número? E o Senado, ele seria afetado pelo aumento populacional? Oi, Marcela, tudo bem? A Constituição, ela determina que o número de deputados por estado e pelo Distrito Federal, ele seja proporcional à respectiva população. A última vez em que esse número de deputados por cada unidade da federação foi definido já faz muito tempo. Então, a própria dinâmica populacional, uns estados, eles aumentaram sua população mais do que outros, Hoje, nós não temos mais essa proporção entre população e número de deputados. Já faz algum tempo. E o censo de 2022, ele reforçou essa distorção. Então, nesse sentido, o último censo, ele pode mesmo afetar o número de deputados por estado. Claro, e aí há uma escolha que é entre aumentar a Câmara dos Deputados até que se atinja essa proporção, ou reequilibrar as bancadas, alguns estados perdendo deputados e outros aumentando suas bancadas. O Senado, por outro lado, ele não é afetado por esse aumento populacional, porque as bancadas estaduais do Senado, elas são fixas. São 3 senadores representando cada estado e o Distrito Federal. Então, a mudança na população, ela não afeta o número total de senadores. Certo. E Clay, para evitar que alguns estados percam representação, tem se falado em aumentar o número total de deputados, apenas acrescentando as cadeiras dos estados em que a população cresceu e mantendo a representatividade daqueles que perderiam assentos por conta aí do censo que identificou uma queda no número de pessoas naquele estado. É possível fazer isso, ou seja, aumentar o número total de deputados, sem, consequentemente, aumentar os gastos? Marcela, eu considero praticamente impossível aumentar o número de deputados sem um aumento correspondente de despesa. Porque, em primeiro lugar, tem o pagamento da remuneração desses novos parlamentares, fornecimento de moradia ou pagamento de auxílio moradia, verba de gabinete e uma estrutura de assessoramento para os novos parlamentares. Então, para que isso não implique em aumento de gastos, seria necessária uma redução da estrutura existente na Câmara, que, evidentemente, já é dimensionada para atender os 513 deputados federais. Portanto, eu considero impossível aumentar o número de deputados sem o aumento de despesa. Agora, tem um outro elemento também que muitas vezes não é discutido dentro desse debate, que é o efeito cascata nos estados. Porque o número de deputados estaduais ou deputados distritais, no caso do DF, ele tem uma relação direta com o número de deputados federais da bancada do respectivo estado ou do Distrito Federal. Então, o aumento de deputados federais implica também o aumento no número de deputados estaduais. Clay, e existe algum outro efeito que esse aumento populacional identificado no censo, já que essa lei é uma lei de 93 que definiu o número de parlamentares aqui no Congresso Nacional, existe algum outro efeito que esse aumento de parlamentares pode desencadear? Marcela, tem um adendo aí, uma informação que eu julgo relevante, é o seguinte: o modelo, a proposta atual de simplesmente criar 14 novas vagas na Câmara e distribuir aos estados que estão defasados, ela não cria uma proporção entre as bancadas. A título de ilustração, por exemplo, Amazonas e Paraíba. Os dois estados, eles têm uma população semelhante, mas o Amazonas tem uma bancada de 8 deputados, Paraíba tem uma bancada de 12. Pelos cálculos do TSE, ambos deveriam ficar com 10. Então, Paraíba perderia 2 deputados, Amazonas ganharia 2 e a quantidade de deputados ficaria proporcional à população de cada um.
mas simplesmente se eu acrescento deputados ao Amazonas, 2, Amazonas passa a ter 10, Paraíba continua a ter seus 12 deputados. Então, as populações são semelhantes, mas eles não são proporcionais entre si em termos de bancada na Câmara dos Deputados. Outro ponto também a ser levado em conta é que o aumento do número de deputados, o número total de deputados federais, ele diminui o peso relativo do estado de São Paulo. Então, hoje, São Paulo tem uma bancada de 70 deputados num universo de 513. Com o eventual aumento, São Paulo vai continuar tendo os mesmos 70 deputados, porque a Constituição ela limita isso como número máximo de deputados federais. Clay, muito obrigada pela sua entrevista sobre a possibilidade de se aumentar o número de deputados por causa do censo de 2022, sem que nenhum estado perca cadeiras. Obrigada.